e ainda falando sobre movimentações eleitorais, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas têm encontro nesta quinta-feira, justamente com influenciadores. E esse encontro acontece em São Paulo. João Vitor Rocha, já se sabe exatamente onde na capital paulista e algum dos detalhes dessa agenda? Sabemos sim, viu, Adriana? Nós falamos aqui exatamente em frente do condomínio onde Jair Bolsonaro está com Tarcísio Gomes de Freitas para esse encontro com os apoiadores. A previsão é que comece por volta de 10 horas da manhã. Ele chegou aqui com a sua comitiva por volta de 9h30. Entrou diretamente já nesse condomínio, não falou com a imprensa, toda a sua equipe entrou, eles não pararam para falar com ninguém. Esse encontro vai ser com um grupo grande de influenciadores num apartamento de luxo aqui no bairro do Paraíso, na zona central de São Paulo, muito próximo da Avenida Paulista. E a impressão que a gente teve aqui nessa região, Adriana, o presidente Jair Bolsonaro sempre é muito acompanhado por diversos apoiadores, mas aqui pouquíssimas pessoas, viu? Eu contei mais ou menos apenas umas 10 pessoas mais curiosos aqui da região, dos apartamentos, dos condomínios do lado, para acompanhar essa chegada do presidente. Não temos aquela costumeira multidão acompanhando o presidente Jair Bolsonaro, muito mais policiais e também de imprensa, é claro, faltando 10 dias para a eleição, do que curiosos. Depois dessa agenda aqui com os influenciadores, nessa reunião que vai começar, como eu falei, às 10 horas da manhã, algo que o presidente Bolsonaro já vem fazendo constantemente, já fez inclusive um encontro também com influenciadores lá em Brasília. Ele vai conceder uma entrevista para o Diário do Grande ABC, aqui da região metropolitana de São Paulo. Ele também tem um encontro mais tarde, às 3 horas da tarde, no estádio do Canindé, que é o estádio da Portuguesa, do Clube Portuguesa, com outros prefeitos aqui do interior de São Paulo. Mais tarde, também às 7 horas da noite, ele participa de um podcast do Rogério Vilela, o humorista Rogério Vilela, e o presidente Bolsonaro vem constantemente, como bem sabemos, participando desses podcasts, participou do Flow Podcast, participou também de podcasts sobre exercícios físicos e agora vai conversar com o humorista Rogério Vilela. E por fim, Adriana, às 9 horas da noite, Tarcísio Gomes de Freitas e o presidente Jair Bolsonaro terão um encontro para debater política com o Rodrigo Garcia lá no Palácio dos Bandeirantes, na região do Morumbi. E esse é um detalhe bem importante, viu, Adriana? Porque eu conversei com o Rodrigo Garcia ao longo dessa semana, mais especificamente na quarta-feira, sobre essa aproximação com o Bolsonaro. Ele me falou o seguinte, que a partir dessa semana ele ia entrar de cabeça, de fato, na campanha do presidente Jair Bolsonaro, que teria uma agenda com o Bolsonaro, e vai ser exatamente essa, à noite, 9 horas da noite. Ele vai conversar com o presidente Bolsonaro na sede do governo paulista, lá no Palácio dos Bandeirantes, para debater os principais pontos aqui de São Paulo e o eventual governo de Tarcísio Gomes de Freitas. Eu também questionei o Rodrigo Garcia sobre uma participação dele eventual no governo do presidente Jair Bolsonaro como um ministro, caso o presidente Jair Bolsonaro vença as eleições desse ano. Ele desconversou, disse que isso era para ser pensado no futuro, não fechou as portas, mas disse que nesse momento o trabalho dele, a função dele é eleger Tarcísio Gomes de Freitas ao governo aqui de São Paulo e também o presidente Jair Bolsonaro para a presidência da República. Por isso, esse encontro tão importante com o Rodrigo Garcia na noite de hoje, Adriana.